2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Amém? Vamos ler aí até o verso 18. O texto diz assim: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todos sempre. Amém. Vamos orar, gente. Deus, nesse momento, eu peço que o Senhor aplique a Tua palavra no nosso coração, Jesus. Deus, eu peço para que nessa manhã o Senhor possa trazer convicção, esperança ao nosso coração de que o Senhor é um Deus que não nos abandona. Apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos problemas, apesar até da solidão, o Senhor é um Deus que se faz presente, Deus. Traz para nós essa convicção nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, o que está acontecendo nesse texto? Que a gente vê aqui o autor falando muitas coisas num trecho tão pequeno. Né? A gente leu aqui do verso 9 ao verso 18 e parece que o autor está passando por algumas coisas que ele sente necessidade de estar falando muitos assuntos. Né? Você vê aqui ele começando, empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Parece que ele muda de assunto e diz, olha, traga os pergaminhos. Parece que ele muda de assunto de novo e diz, Alexandre o ferreiro me causou muitos males. Né? E não para por aí, parece que de novo ele muda de assunto no final desse texto, né? E diz, a ele honra para todo sempre, a ele glória. O que está acontecendo nesse momento? Qual é o contexto? Quais são as possíveis emoções do autor para que ele esteja com necessidade de falar tanta coisa? Quem escreveu essa carta, possivelmente você saiba disso, foi o apóstolo Paulo. Alguns acreditam, alguns estudiosos acreditam que essa carta tenha sido escrita ali do ano 64 até o ano 67, né, aproximadamente nesse período, né, porque é o ano que acredita-se que é um ano próximo à morte de Paulo. Então, possivelmente, meus irmãos, em 2 Timóteo nós estamos diante dos últimos escritos do grande apóstolo Paulo. Talvez aí um dos maiores teólogos de todos os tempos, talvez aí um dos maiores missionários de todos os tempos, está aqui em 2 Timóteo escrevendo seus últimos escritos. Quando eu olho para essa carta, eu penso num filme, ou uma série, possivelmente você já viu um filme ou uma série assim, que tenha esse contexto que eu vou te falar agora, onde existe um personagem muito importante dentro do filme, para o enredo, para a história do filme, e esse personagem ele está prestes a morrer. Então, digamos, com toda a dramatização do filme, da série, o personagem ele toma um tiro, normalmente é assim, né? Toma um tiro no peito, e ele cai no chão, e ali as pessoas que estão próximas a ele que fazem um círculo em volta daquele personagem muito importante, e parece que no filme tudo para. Parece que no filme a chuva que estava caindo forte diminui, entra ali uma música de fundo, porque todo mundo quer ouvir o que aquele personagem tem a dizer. Afinal, são suas últimas palavras. Eu penso que a tendência do homem é que em suas últimas palavras fale coisas relevantes. Né? Nos nossos últimos suspiros, eu não penso que a gente vai falar coisas sem sentido, coisas irrelevantes. Né? Não, eu penso que são coisas com propósito, coisas que vão dar um destino para as pessoas que ficam em vida. Quando a gente olha para 2 Timóteo, é exatamente esse cenário. A gente encontra um personagem muito importante na história do cristianismo, e vale ressaltar que ele não é o personagem principal. Ele é um personagem muito importante na história do cristianismo, né, prestes a morrer. Então, essa carta, ela acende para mim um sinal de alerta. Quando eu olho para ela, eu leio, releio, e para mim se torna aí uma das minhas cartas favoritas. Né? Paulo aqui, né, ele sabe que vai morrer, está próximo à sua morte, e Paulo está preso.
Paulo está preso em Roma. E diferente das outras prisões, onde Paulo experimentou aí prisões domiciliares, né, prisões um pouco mais tranquilas, onde Paulo, em seus escritos nas outras prisões, demonstra uma convicção de que em breve seria posto em liberdade, em 2 Timóteo a gente não vê isso. Em 2 Timóteo a gente vê Paulo com convicção de que vai morrer. A ponto dele escrever aquela frase tão conhecida dentro do livro, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo sabe que vai morrer, ele está em Roma e possivelmente, presta atenção, possivelmente está passando os seus momentos mais difíceis da vida. Em 2 Timóteo, possivelmente o grande apóstolo Paulo está passando o momento mais duro, mais complicado da sua vida. E não é pelo fato da prisão. A prisão era ruim, a prisão era dura, era difícil. Né? Alguns estudiosos dizem que a prisão era bem apertada, quase não tinha espaço para se movimentar. Alguns acreditam que era fria, né? Quase não tinha a luz natural do sol. Né? Alguns acreditam que essa prisão só tinha um buraco na parte de cima, onde ali alguém jogava o alimento para o prisioneiro. A prisão era dura, era difícil, mas não era isso que tornava esse momento difícil. Não era isso que tornava esse momento complicado demais para Paulo. O que acontece? Que em 2 Timóteo, apesar da prisão, apesar dessa dureza, Paulo ainda se encontra sozinho. E é exatamente isso que eu acho que torna especialmente duro esse momento. Paulo olha para o lado e percebe que os seus amigos, seus colaboradores, seus cooperadores do ministério, agora não estão com ele. Paulo é abandonado, e só quem experimentou a solidão, só quem já experimentou o abandono sabe como é duro, o quanto é difícil você olhar para o lado e não conseguir enxergar aqueles amigos que antes estavam rindo com você, aqueles amigos que antes estavam participando do ministério com você, aqueles amigos que estavam se alegrando, agora te abandonam. Possivelmente nesse momento Paulo ele também é traído, a gente já vai falar sobre isso. Mas olha que interessante, isso aqui eu também me sinto extremamente constrangido quando eu olho para esse cenário, quando nós enxergamos o apóstolo Paulo, sabendo que vai morrer, numa prisão bem dura, bem difícil, fria, quando a gente encontra um apóstolo abandonado, sozinho. E o que me constrange é que, apesar de tudo isso, Paulo, ainda assim, resolve escrever a carta para o seu discípulo na fé, Timóteo. O que acontece em 2 Timóteo é que Paulo não supervaloriza o seu problema a ponto de considerar o seu problema como centro do universo. Isso não acontece. O apóstolo Paulo ele aceita suas circunstâncias a ponto de conseguir olhar para Timóteo e ver as necessidades daquele jovem líder em Éfeso. O que você faz, meu irmão? O que você faz nos momentos difíceis da sua vida? Qual é a tendência? Qual é a sua tendência nos momentos difíceis da sua vida? Eu não sei qual é a sua resposta para isso, mas particularmente, abrindo meu coração para os irmãos, nos momentos difíceis da minha vida, nos meus problemas, a minha tendência é me tornar, às vezes, até egoísta, até egocêntrico, a ponto de considerar o meu problema como o único problema do mundo, a ponto de não conseguir olhar para o lado e enxergar o problema do meu irmão. Mas em 2 Timóteo, o que me constrange é um Paulo passando por necessidades reais, mas conseguindo olhar para o lado e enxergar a dor do outro, conseguir enxergar as dificuldades de Timóteo. E a pergunta que a gente faz é: o que Timóteo está passando? Quais são os problemas, quais são os dilemas, quais são os desafios desse filho na fé de Paulo, Timóteo? Timóteo, meus irmãos, ele estava em Éfeso. Então, Paulo está preso em Roma, Timóteo está em Éfeso. Você ser um cristão em Éfeso era difícil. Você ser cristão em Éfeso era algo complicado. Se você olhar para a sociedade de Éfeso, você vê corrupção. Você vê uma sociedade extremamente idólatra. Extremamente idólatra. E como era difícil ser igreja em Éfeso, uma sociedade complicada, dura, imoral, é difícil. Agora pensa, você ser um líder na igreja em Éfeso. Timóteo provavelmente era um dos líderes, talvez até um pastor em Éfeso. Agora ele está com esse desafio de ser um líder em Éfeso, uma sociedade complicada. Como se isso não bastasse, a gente vê Timóteo sendo um líder muito jovem, o que para muitos é um problema, né? Possivelmente Timóteo está ali enfrentando dificuldades no seu ministério por ser jovem, a ponto de Paulo escrever para ele: olha, que ninguém despreze sua mocidade, que ninguém despreze sua juventude, mas em tudo ser padrão, em tudo ser padrão.
Nessa minha caminhada ministerial, gente, ali dentro da Jocum, eu já tive que liderar pessoas mais velhas do que eu. Né? Já liderei, eu lembro de ter liderado pessoas que tinham de ministério mais tempo que eu tinha de vida. E foi um dos meus maiores desafios, assim, ter que liderar pessoas mais velhas do que eu. Né? Parecia que tudo que eu falava era desprezível, afinal eu não tinha experiência. Alguns diziam, você não tem sabedoria, você não tem experiência, mas é pelo fato da minha idade, é complicado às vezes. A gente tem que liderar pessoas que têm de ministério, né, que a gente nem tem de idade. Possivelmente Timóteo está passando por esse mesmo problema, sendo desprezado por ser um jovem líder. É um desafio, meus irmãos, a gente liderar pessoas mais velhas do que nós. Né? E Timóteo está passando por isso. E como se isso não bastasse, Timóteo também é tímido. O que preocupa Paulo, né? Timóteo era alguém tímido, você ser um líder tímido também pode ser um problema. A gente sabe, os nossos líderes, eles nos confrontam, os nossos líderes às vezes têm que puxar nossa orelha, né? E ser tímido, talvez um líder tímido tenha essa dificuldade com o confronto. Isso também preocupava Paulo. Né? Algo que também preocupava Paulo, a saúde de Timóteo. Alguns estudiosos vão dizer que Timóteo tinha algum problema de estômago, um refluxo, uma úlcera, alguma coisa. Isso até preocupava Paulo também. Então, diante desses desafios, Paulo olha para Timóteo e diz, eu preciso ajudar esse líder. Eu preciso ajudar. Os desafios são grandes. Liderar em Éfeso é difícil, ser jovem, líder, é complicado também em certo ponto. Ser tímido pode ser um problema. Então, Paulo resolve escrever essa carta. Essa carta tem 4 capítulos. Em cada capítulo, o que Paulo faz? Dá um conselho para Timóteo. 4 conselhos principais. O primeiro capítulo e o primeiro conselho, Paulo está falando assim para Timóteo. Timóteo, entre todas as coisas que você tem que guardar, guarde o evangelho, guarde o bom tesouro. Porque o que vai dar sentido para a nossa vida ministerial não é guardar bens materiais. Um cristão tem sucesso na sua vida cristã não guardando coisas desnecessárias, mas unicamente se preocupando em guardar o Evangelho, que tem como centro Cristo. E Paulo diz, não se preocupe em guardar outras coisas. Não é o Evangelho e mais alguma coisa. É unicamente, simplesmente o Evangelho que tem Cristo como centro. Guarde esse Evangelho. Isso vai te ajudar na caminhada ministerial. É isso que Paulo está falando para Timóteo. No segundo capítulo, Paulo diz, Timóteo, sofra pelo Evangelho. Sofra pelo Evangelho. As pessoas da sociedade de Éfeso sofrem por muitas coisas. Quanto a você, Timóteo, sofra pelo que vale a pena. Sofra pelo Evangelho. Eu penso que se Paulo tivesse escrevendo essa carta nos dias de hoje, para nós brasileiros, eu penso que Paulo escreveria, olha, não fica sofrendo pelo seu time de futebol, não. Pelo seu time de coração. Não sofra pelo Coxa, não sofra pelo Atlético, né? Até porque se for sofrer pelo Coxa, você vai sofrer, e parece que não vai parar mais. Né? Não posso falar muita coisa, torço pro Vasco. Também só sofro, e não dá sentido nenhum. Eu penso que se o Paulo estivesse escrevendo para nós brasileiros hoje, ele diria assim, olha, não fica preocupado demais e sofra demais pela política do seu país. Não perca tempo sofrendo pela economia, pelo rumo político e econômico que sua nação está seguindo por conta das circunstâncias. Não sofra demais, não. Se for para sofrer por alguma coisa, sofra pelo Evangelho. Sofra pelo Evangelho. O terceiro capítulo, Paulo diz para Timóteo, Timóteo, permaneça no Evangelho. Permaneça. Numa sociedade idólatra e volátil, né, como a sociedade de Éfeso, as pessoas elas permanecem nas suas paixões loucas, nas suas paixões vazias, nas suas paixões e desejos egoístas. Quanto a Timóteo, não. Timóteo deveria permanecer naquilo que dá sentido para a nossa vida. Timóteo deveria permanecer no Evangelho. A ponto de Paulo escreveu, olha, Timóteo, permaneça naquilo que você acredita firmemente. Desde a infância você conhece as Sagradas Letras. Permanece nas Sagradas Escrituras, porque é justamente isso que vai tornar o homem sábio. Permaneça nas Sagradas Escrituras. Assim você será perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o capítulo 3. Quando a gente chega no capítulo 4, o quarto conselho de Paulo para Timóteo é pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Nesse momento, em Éfeso, existia muitos conhecimentos, né, muitas fábulas, muitas teorias tentando entrar dentro da igreja para perverter a cabeça dos irmãos.
Então, o conselho de Paulo para Timóteo é: olha, Timóteo, o que vai frear as heresias entrando dentro da igreja é justamente a pregação do evangelho. Timóteo não deveria se preocupar em falar sobre muitos assuntos. Timóteo, no seu ministério, não deveria se preocupar em falar sobre muitas coisas. O que Timóteo deveria se dedicar era justamente a pregação do evangelho. Pregue a palavra de Deus, pregue o evangelho, Timóteo. E eu penso, meus irmãos, que se nós queremos ver uma sociedade transformada, precisamos pregar o evangelho. Você sabia que bons testemunhos, eles nos edificam e até dá ânimo para a gente, mas é simplesmente e unicamente pela pregação do evangelho, a partir das escrituras, que uma sociedade é transformada. Uma sociedade corrupta, idólatra, imoral, não só como a de Éfeso, mas como a nossa também, será transformada quando nós entendemos que não temos que falar sobre nós. Quando nós entendemos que a gente não tem que ficar gastando tempo falando sobre a nossa vida pessoal, mas sobre o evangelho de Jesus Cristo, que salva, que cura, que liberta e que transforma. Precisamos pregar o evangelho, que tem como centro Cristo. Então é isso que Paulo está falando para Timóteo. Olha, Timóteo, você vai ter sucesso ministerial se você guardar o evangelho, sofrer pelo evangelho, permanecer no evangelho e pregar o evangelho. Eu penso, meus irmãos, que a sociedade de Éfeso não está tão longe da nossa, ou a nossa não está tão longe da sociedade de Éfeso. Talvez, não sei quantos dos irmãos gostam de futebol, né? Mas um dos campeonatos mais importantes do mundo é o UEFA Champions League, que foi disputado recentemente a final. O jogo mais importante da Europa. Foi esses dias, tem poucos dias, né? E aí eles têm um show, né? Um show antes de começar o jogo. E uma das pessoas que estavam cantando lá era a Anitta, como símbolo, imagino que da nossa sociedade. Aqui no Brasil, eu fico pensando, será que quando o gringo olha pra gente, né? As pessoas, o estrangeiro olha pra gente, será que eles enxergam nós igual a Anitta? Não é possível. Mas é reflexo da nossa sociedade, imoral, volátil, que só quer saber de si. Meus irmãos, diante dessa sociedade, precisamos guardar o evangelho. Precisamos permanecer no evangelho. Precisamos sofrer pelo evangelho e pregar o evangelho. Interessante dessa carta que 2 Timóteo, assim como 1 Timóteo e também Tito, são as cartas que nós chamamos de cartas pastorais, onde Paulo está escrevendo intimamente ali para pessoas que caminharam com ele. Então, diferente das outras cartas que ele escreve para a igreja em geral, aqui Paulo está rasgando o coração. Aqui Paulo está abrindo o coração. A ponto de, no capítulo 4, os versículos que nós lemos, Paulo não disse só para Timóteo, prega o evangelho, mas Paulo diz para Timóteo e mostra para Timóteo a face difícil do evangelho, a face difícil do ministério. Você acompanha o texto aí comigo? Que nós lemos? O versículo 9 do capítulo 4 diz assim: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Então Paulo está dizendo para Timóteo, olha, Paulo está em Roma, Timóteo em Éfeso. Então Paulo diz, venha o mais rápido possível, venha o mais depressa possível ao meu encontro. Por quê? Primeiro porque Paulo poderia morrer a qualquer momento, né? E como cidadão romano, Paulo não poderia ser crucificado. Paulo não poderia ser jogado aos leões, como os cristãos da época. Paulo seria morto, decapitado, iriam cortar a cabeça dele. Então Paulo diz, olha Timóteo, venha mais depressa ao meu encontro, porque eu posso morrer a qualquer momento, em qualquer momento podem cortar minha cabeça. Mas também, versículo 10, vem depressa porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Se apressa, Timóteo, porque eu estou sozinho. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Se apressa, porque eu estou me sentindo sozinho, estou experimentando da solidão. Demas, meus irmãos, aparece 3 vezes na Bíblia. A primeira vez que Demas aparece na Bíblia é em Colossenses, onde aparece só o nome dele, Demas. A segunda vez ele aparece em Filemão, Demas, meu colaborador, Demas, meu cooperador. E a terceira vez ele está aparecendo aqui em 2 Timóteo, Demas amou o presente século. Como é duro, como é difícil. E talvez um dos principais adjetivos, né, negativos para um cristão é ser taxado ou chamado de cristão fujão. De alguém que abandonou o ministério, de alguém que abandonou a igreja por medo.
Quando a gente olha para esse contexto, a gente vê um contexto de perseguição muito grande. Nero é o imperador. Possivelmente você já ouviu falar de Nero, já estudou sobre Nero. Né? Nero era um homem psicopata, louco, né? A ponto dele tacar fogo em Roma e culpar os cristãos. Ele tacava os cristãos para os leões, ele fazia tochas. Né? Se você andasse em Roma à noite, você ia conseguir ver as coisas, tinha luz. Eram os corpos dos cristãos, né, ali pegando fogo, né, numa cruz. Então, Nero é um homem louco, a perseguição é dura. Você ser um cristão, nessa época era difícil. Então, Demas, possivelmente, com medo da perseguição, abandona o ministério de Paulo. Alguns estudiosos chegam a dizer que ele não abandona só o ministério de Paulo, mas ele tem abandonado a própria fé em Cristo Jesus. Então, Demas amou o presente século e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Esses dois homens, Crescente e Tito, não teriam abandonado o ministério de Paulo, mas teriam ido para outros lugares por razões ministeriais. Não é porque o apóstolo Paulo está preso que o evangelho deve parar, a pregação do evangelho deve parar. Não, tem que continuar. Então, Tito e Crescente possivelmente vão por razões missionárias, ministeriais, resolver algum problema ou até pregar o evangelho. Eu nunca ouvi um missionário ou um pastor num lugar distante se gabando, dizendo, nossa, como tem obreiro. Realmente, gente, os campos são brancos, poucos são os trabalhadores. Possivelmente é isso que está acontecendo. Tito e Crescente vão para outros lugares por conta aí de razões ministeriais. Aí Paulo continua no versículo 11, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei para Éfeso. Quando você vier, trago a capa que deixei em Troade na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Olha que interessante. Paulo diz, né, somente Lucas está comigo, encontre Marcos e traga junto com você, porque ele não é útil para o ministério. Possivelmente esse Marcos é aquele mesmo Marcos de Atos. Não sei quantos de vocês lembram, né? Durante ali o ministério, Paulo e Barnabé, né, andando ali, fazendo missões, eles têm uma discussão. A discussão é a respeito de um jovem Marcos. Um jovem Marcos que incomodou Paulo, atrapalhou, causou algum tipo de dano para Paulo, a ponto de Paulo, na época, dizer assim, olha, eu não quero mais andar com você. Vai você, Barnabé e Marcos, para um lado, eu vou para o outro. Mas olha que interessante, no final da vida, no fim do ministério, Paulo diz, traga aquele Marcos. Sabe aquele Marcos que era inútil? Traga ele agora, porque hoje ele me é útil. E eu fico pensando que muitos de nós já fomos machucados por um líder Paulo impaciente. Muitos de nós já se sentiam machucado, triste, frustrado por ter encontrado no ministério alguém, um líder como Paulo, que no momento era impaciente, não queria estar com você. Ou muitos de nós também já fomos um Paulo, um líder que encontramos no ministério um Marcos. Um Marcos, um menino inexperiente, querendo saber das coisas, querendo viver. O que eu entendo, meus irmãos, é que nós não podemos fechar os relacionamentos. Afinal, aquele que parece inútil hoje, lá na frente, pode se tornar muito útil para o ministério. Então é isso. Marcos traga junto com você, pois ele me é útil. E ele envia Tíquico. Então, olha aqui, ó. A gente tem Paulo preso em Roma, Timóteo em Éfeso, certo? Aí Paulo diz assim, olha, eu vou enviar até Éfeso Tíquico. Esse Tíquico possivelmente substituiria Timóteo. Então Timóteo vai fazer a viagem de encontro até Paulo para Roma, então ele deixaria Tíquico para cuidar das coisas da igreja, para ser ali um substituto. Então Tíquico vai para Éfeso, né? E quando você vier, Timóteo, traga a capa que deixei em Troade. Percebe só, meus irmãos, a gente sabe que hoje a gente pode dizer que o ministério de Paulo foi um ministério extremamente bem sucedido, né? Se pensamos teologicamente da maneira que pensamos, se fazemos missão da maneira que fazemos, se somos igreja da maneira que somos, muito se deve aos escritos desse homem. Ele teve um ministério muito bem sucedido, mas olha só o que ele está querendo nos seus últimos dias de vida. O que Paulo está querendo nos seus últimos dias de vida não são grandes coisas. O que Paulo está querendo é uma capa, porque o inverno está chegando. Era uma capa que pegava tudo aqui a parte de cima e até a canela que protegia do frio.
O que Paulo está querendo é a presença de Timóteo e de Marcos do seu lado, de seus amigos. O que Paulo está querendo é ler bons livros, especialmente pergaminhos. Alguns acreditam aí que eram os rolos do Antigo Testamento, que nós temos hoje como Antigo Testamento. O que Paulo está querendo são coisas simples na vida. E eu não sei em que momento da história do cristianismo nós nos perdemos a ponto de muitos irmãos nossos acharem que o Evangelho traz glamour, que o Evangelho traz benefício. O Evangelho Jesus nunca prometeu algum tipo de glamour para os seus adeptos, para os seus seguidores. Jesus nunca prometeu isso. Então a gente vê um apóstolo muito bem sucedido, chegando no fim da sua vida e não querendo grandes bens, não querendo grandes coisas, querendo um livro, querendo um amigo do lado e querendo uma capa para não passar frio. Mas existem muitos cristãos que estão por aí dizendo, olha, eu preciso de glamour. Olha, eu preciso ali, de uma casa desse jeito, de um carro desse jeito, afinal eu sou um missionário, afinal eu sou um pastor, afinal eu sou um cristão. O Evangelho não traz para nós glamour, meus irmãos, não traz. O benefício do Evangelho, o benefício do cristianismo na nossa vida é a salvação pela fé em Cristo Jesus e a transformação diária que temos. Esses são os benefícios. Jamais teremos benefícios por causa do cristianismo, por causa do Evangelho. E Paulo continua, versículo 14. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto na conta. Quem é esse Alexandre? A gente não consegue afirmar com muita convicção se esse Alexandre é o mesmo Alexandre que Paulo cita anteriormente. A gente não tem como dizer ou afirmar que é exatamente esse Alexandre. Mas alguns especialistas e estudiosos, eles acabam dizendo que esse Alexandre teria sido um colaborador, um parceiro do ministério de Paulo, mas teria se levantado como principal rival, principal opositor. Alguns acreditam até que esse Alexandre tenha entregue Paulo para Roma. Outros ainda acreditam que esse Alexandre teria aí se tornado um dos principais opositores no tribunal contra Paulo. Agora você imagina você ser traído num momento como esse. Paulo, nesse momento, ele se vê sozinho, Demas o abandona, e agora ele está se vendo possivelmente traído. Gente, o momento está duro. O momento está complicado. Só quem aqui já foi traído por amigos sabe mais ou menos o que Paulo está passando. É duro, é complicado, é triste. E a pergunta que eu me faço é por quê? Por que o apóstolo Paulo ele não amaldiçoa todo mundo aqui no final? Por que nos próximos versículos, por que ele não reclama de todo mundo? O que tinha dentro do apóstolo Paulo a ponto dele não reclamar de todo mundo, não reclamar da própria vida e a ponto dele conseguir ainda enxergar as necessidades de Timóteo? O que Paulo tinha? Paulo tinha o que está escrito no versículo 17. Olha só o que está escrito. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todo sempre. Amém. O que existia em Paulo era a convicção de que o Deus presente estava com ele quando todos o abandonaram. E eu penso que essa convicção de Paulo, nós precisamos ter também. Nós precisamos ter a consciência, a convicção de que o Deus presente não nos abandona quando estamos passando por problema. De que o Deus presente está conosco na angústia. De que o Deus presente está conosco nas dificuldades. Deus não te abandona. Deus não me abandona. Esse Deus é um Deus presente. Durante toda a Escritura nós vemos um Deus que vai contra o homem e o mostra que Ele é um Deus presente. Olha, eu não sei, talvez, quais são as dificuldades da sua vida. Talvez você possa estar passando por problemas muito sérios,
Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas em casa, problemas conjugais. Eu não sei qual é o problema. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas uma coisa eu sei, de que o Deus presente está contigo. Uma coisa eu sei, Deus se faz presente apesar das lutas humanas. Deus não abandona seus filhos. Deus não abandona. A gente vê Daniel, a gente vê profetas no Antigo Testamento passando por dificuldades, jogados aos leões e tantas outras coisas, e a gente vê com eles o Deus presente, o Deus que não muda. No meio do nosso problema, a gente pode dizer como Paulo. Paulo diz, a Ele glória para todo sempre, amém. A convicção de que Deus está presente nos ajuda a entender, meus irmãos, que nós não precisamos ficar reclamando, de que nós não precisamos ficar chorando, que nós não precisamos ficar falando mal dos outros, porque Deus é presente. Nós podemos adorar e dizer, Deus, ao Senhor honra, glória para todo sempre, porque o Senhor não me abandona, porque o Senhor não me deixa. Diante de tudo isso que eu falei nessa manhã, algo que eu quero que você lembre e traga a convicção no seu coração é isso. Deus se faz presente. Deus se faz presente. Deus se faz presente. Quantas vezes talvez você possa olhar para o lado e ver aqueles amigos que estavam comendo churrasco com você, aqueles amigos que estavam rindo nos momentos felizes e alegres, né? Agora, no dia difícil, parece que vão embora. Sabe, no meio da sua frustração, no meio das nossas frustrações, nós podemos acreditar de que o Deus está presente. Deus está presente. E isso, eu penso que isso é tão poderoso para a nossa vida cristã, de que a gente consegue até olhar para o lado, como Paulo. A gente até consegue olhar para a necessidade do outro. A gente até consegue enxergar a dificuldade dos nossos irmãos. Afinal, o Deus presente conosco, existe um Deus presente que está conosco. Amém, meu irmão? Queria orar com você. Queria orar para que Deus ele trouxesse no dias difíceis. Talvez hoje não, talvez hoje você está até passando por momentos bons, né? Mas quando o dia difícil chegar, acredite que Deus ele não te abandona. Amém? Você pode fechar seu olho? Deus, eu queria te agradecer, Pai, por essa manhã, te agradecer por tua palavra. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que se faz presente. Deus, o Senhor se faz presente nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, e obrigado por sua fidelidade, Deus. Deus, obrigado por sua fidelidade, pelo seu imenso amor, que não abandona seus filhos, apesar dos problemas, das dificuldades, dos fracassos. Deus, pode uma mãe se esquecer de um filho, mas o Senhor não. Deus, o Senhor não nos abandona. Obrigado por isso. Oro para que o Senhor nos traga essa esperança todos os dias. Que o Senhor nos traga a esperança de que o Senhor é um Deus presente. O Senhor é o Deus presente. Muito obrigado por isso, Senhor. Que nos dias difíceis possamos correr para o Senhor, correr para o Deus que está conosco. Que nos momentos de angústia podemos encontrar no Senhor abrigo. Que nos momentos complicados das nossas vidas, Pai, nós podemos perceber o Senhor em cada lugar, em cada momento, nos nossos dias, Pai. Ansiamos por Ti, Jesus, porque só temos a Ti, essa é a verdade. As pessoas nos abandonam, mas nós temos a Ti. Obrigado por isso, Jesus. Nós temos a Ti e o Senhor é fiel a ponto de não nos deixar. O Senhor é fiel a ponto de não nos deixar, Jesus. Isso traz uma esperança muito grande no nosso coração. Obrigado, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.